Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 5, versos de 1 a 9. João, capítulo 5, versos de 1 a 9. Está escrito o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu queria pensar com os irmãos, de forma breve, nesta manhã, sobre o tema: quando tudo parece estar perdido, ainda há esperança. Este evangelho, o evangelho de João, foi o último evangelho a ser escrito. Foi escrito depois que os evangelhos sinóticos já estavam circulando há mais de 20 anos. Ele foi escrito com um propósito bem definido, e João deixa isso claro no capítulo 20, verso 31. Foi escrito para que você reconheça que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e que ao crer nele você tem a vida eterna. O propósito de João ao escrever este evangelho foi mostrar-nos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, porque esta verdade estava sendo questionada já no final do primeiro século. João provou que Jesus Cristo é Deus neste evangelho de 2 maneiras. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Ele é o doador da vida. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. João provou isto quando o próprio Jesus repete neste evangelho 7 vezes: eu sou. Dizendo que ele é o grande eu sou, o grande Javé, o grande Javé, o grande Jeová, que agiu de maneira tão linda na salvação e na libertação do povo de Israel. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Mas João vai provar que Jesus Cristo é Deus neste evangelho, quando vai relatar para nós 7 milagres, que João chama de 7 sinais, porque sinal é algo que aponta para uma verdade espiritual. E Jesus transforma água em vinho, Jesus cura o filho do oficial, Jesus cura o paralítico de Betesda, Jesus multiplica pães e peixes, Jesus anda sobre as águas, Jesus cura o cego de nascença, Jesus ressuscita Lázaro. De fato, ele é Deus. E esse texto que acabamos de ler deixa isso muito claro para nós.
Diz a Bíblia que havia uma festa em Jerusalém, e a Bíblia não menciona que festa é esta, só diz que havia uma festa dos judeus, e Jesus sempre atendeu este calendário religioso da sua nação, mas quando ele chega em Jerusalém, com tanta festa, com tanta alegria, com tanta celebração, diz a Escritura que ele vai para o tanque de Betesda, junto à porta das ovelhas. Quando você visita Jerusalém hoje, este é um roteiro que toda a caravana visita. Talvez das ruínas que ficaram, esta é a mais eloquente, porque ali ainda há as ruínas desses 5 pavilhões, onde diz a Escritura que havia uma multidão de enfermos. E os enfermos que estavam lá, conforme relatados no verso 3, cegos, coxos, paralíticos, não eram doenças que a medicina da época pudesse resolver, como ainda hoje não pode. Por mais avançada que seja a ciência, você não vê hoje a ciência curando o cego, hoje você não vê a ciência levantando coxo e paralítico. A situação daquelas pessoas era irremediável, era um problema insolúvel, era uma causa perdida. E diz o texto que Jesus vai para esse local, chamado em hebraico Betesda, e essa palavra Betesda significa casa de misericórdia. Era uma espécie de grande hospital popular da época, mas também um local onde as pessoas estavam empilhadas ali, sem qualquer esperança, talvez abandonadas pela família e pelos amigos. E diz a Escritura que Jesus então vai para esse local, no meio de tanta gente amassada pela vida, desesperançada, ferida, quer no corpo, quer na alma, porque ali acontece um fenômeno, e também nós não temos muita explicação sobre esse fenômeno. O certo é que João relata esse fato, que no tanque, de vez em quando, e não precisa de quanto tempo em quanto tempo, se de ano em ano, se de mês em mês, um anjo descia, movia a água, e a primeira pessoa que pulava nesta água, agitada pelo anjo, era curado de qualquer doença que tivesse. Talvez a multidão de gente que estava ali exatamente na esperança, num fiapo de esperança, de uma solução para o seu problema. E aqui é que entra este fato tão lindo desta narrativa bíblica. Veja comigo, por gentileza, que no versículo 5, está escrito: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é o conhecimento de Jesus. Nós estamos aqui numa congregação não completamente tomada em virtude da realidade do distanciamento social que se exige hoje, mas cada um de nós traz no coração realidades diferentes, dores diferentes, necessidades diferentes, lutas diferentes. Louvado seja Deus, estamos fisicamente, aparentemente saudáveis, mas há determinadas dores na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, que os homens talvez não consigam diagnosticar, que nós carregamos, que nos afligem, que nos atormentam. O que eu quero dizer aos meus irmãos nesta manhã é que Jesus está aqui.
Ele está presente no meio das igrejas, Ele está no meio dos candeeiros, Ele anda no meio dos candeeiros, Ele está presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a presença dEle aqui. O mesmo Jesus, com o mesmo poder, com o mesmo conhecimento. Ele sabe quem é você, Ele sabe como está a sua vida, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele está aqui, Ele sabe. Talvez problemas que se arrastam na nossa vida, dramas que nunca se desgrudaram de nós, e nós somos humilhados por esses dramas. E Jesus está aqui, e Ele conhece. É maravilhoso saber que Jesus nos conhece. Como conheceu a mulher samaritana, o passado dela, como conheceu a sede no coração de Zaqueu ao subir naquela árvore, como conheceu Davi, que tentou esconder o seu pecado, o Senhor conhece. Diante dele não dá para encobrir nada. Acã tentou encobrir, Caim tentou encobrir, o próprio Davi tentou encobrir. Ele conhece a nossa vida. Mas vejam vocês, no versículo 6, comigo, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Eu quero destacar aqui a divina compaixão de Jesus, porque notem vocês que se havia uma multidão de enfermos, Jesus destaca apenas esse. Jesus tinha poder de chegar ali e dizer para aquela grande multidão, pode levantar, cego, passa a ver, paralítico, começa a andar, coxo, se levante. Ele tinha poder para fazer isso, mas ele não fez. Isso é uma expressão da soberana graça de Deus. Aquele homem não procura Jesus, aquele homem não pede nada para Jesus, aquele homem nem diz a Bíblia que tinha fé para ser curado, aquele homem não toma iniciativa nenhuma, é Jesus quem o vê, é Jesus quem o conhece, é Jesus quem o aborda, é Jesus quem faz tudo por ele. Isso é um retrato da soberana graça de Deus. Quando nos salvou, estávamos cegos, estávamos surdos, éramos rebeldes, estávamos condenados, estávamos depravados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos conheceu, e Ele nos amou, e Ele nos atraiu, e Ele nos resgatou. Mas notem comigo, irmãos, que se nós estamos em outras áreas da nossa vida, com uma semelhança com esse paralítico, porque o caso estava perdido. O cidadão estava ali há 38 anos, paralítico. E eu imagino o que é um homem deitado, e prestem bem atenção, não era num colchão d'água não, porque a palavra grega para leito aqui é um catre, é uma espécie de colchão de palha, que você enrola e bota debaixo do braço e vai embora. Talvez mal cheiroso. Eu fico imaginando o que é um cidadão com 38 anos prostrado, corpo definhado, talvez com feridas abertas, um caso perdido. Bendito seja Deus, não é a nossa realidade física, mas talvez há alguém aqui hoje, e alguém que está nos acompanhando, que tem alguns problemas na alma, nas emoções, na mente, que sangra ainda hoje. Que já buscou, que já procurou, que já se decepcionou, que já esperou um milagre acontecer, já viu gente sendo curada, liberta, salva, e ele continua prisioneiro. E Jesus sabe, e Jesus se compadece. Então, a pergunta de Jesus para esse homem, confiram comigo por gentileza, é
extremamente importante, porque Jesus pergunta assim: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. A primeira coisa que é digno de nota aqui, irmãos, é que esta pergunta parece óbvia demais a se fazer a um homem que está paralítico há 38 anos. É claro que cada pessoa que está sofrendo quer ser liberta do sofrimento, alguém que está atormentado pela culpa, quer se ver livre da culpa pelo perdão, ou alguém que está arruinado pelo poder do pecado, quer se ver livre dessa escravidão, ou alguém que está doente, à beira da morte, quer ter saúde e vida. É o óbvio. Mas por que Jesus pergunta? Jesus pergunta, irmãos, porque antes de sermos curados, nós precisamos entender muito bem qual é a nossa doença. Um médico zeloso, antes de tratar de um paciente, ele quer primeiro ter o diagnóstico bem claro nas mãos. O médico não trata de sintomas, ele trata das causas. E Jesus sabia, à luz do versículo 14 desse texto, que a causa daquele paralítico estar ali há 38 anos não era apenas um problema físico, era consequência de uma prática de pecado que ele vivera, talvez na juventude, e que ele estava colhendo a safra maldita dessa semeadura insensata. Precisamos aprender a reconhecer nossas próprias doenças. Quando esse homem responde para Jesus: eu não tenho ninguém, ele está dando mais uma dica, que além dos pecados do seu passado, ele enfrentava agora o abandono no seu presente. E talvez a dor emocional é pior que a dor física, de você estar passando por uma luta e ninguém se importa. Como foi o diagnóstico de Anani, quando visita o Neemias lá em Suzã, ele perguntou: mas como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém, os que ficaram, estão em grande miséria e desprezo. Desprezo é pior que a miséria, desprezo é pior que a pobreza. Ninguém está aí, ninguém se importa, ninguém olha para mim. Eu sou um zero à esquerda, eu estou desprezado, ninguém se importa se eu vivo ou se eu morro. E este homem está vivendo todos esses dramas. Quando ele responde assim: queres ser curado? Qual é a resposta lógica que poderia ser dada a uma pergunta tão clara e incisiva como esta? Quero ou não quero. Mas ele não responde nem sim, nem não. Ele busca uma evasiva. Ele diz: eu não tenho ninguém. Mas não foi isso que Jesus perguntou para ele, se ele tinha alguém? Porque prestem bem atenção nisso. Esse homem só achava que poderia haver esperança para ele dentro dos parâmetros que ele conhecia, de alguém jogá-lo na água agitada. Quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus está abrindo para ele um novo horizonte, uma nova porta, uma nova saída, uma coisa que ele nunca tinha percebido, que havia salvação para ele, havia perdão para ele, havia restauração para ele, que o impossível dos homens era possível para aquele que estava perguntando para ele: você quer ser curado? Jesus não oferece uma panaceia, Jesus não oferece um alívio apenas temporário. Jesus tem resposta, Jesus tem solução, Jesus tem perdão, Jesus tem cura, Jesus tem libertação, Jesus tem uma obra completa a fazer. Você quer ser curado?
que Jesus está dizendo que aquele homem tinha que, talvez, voltar um pouco ao passado, tirar as farpas que estavam trazendo pus para a sua alma. E eu gostaria de dizer ao meu amado irmão e irmã que está aqui hoje, talvez você precise voltar lá e mexer com o seu passado. Alguns traumas de infância, algumas dores que não foram bem curadas, algum abuso que você sofreu e você ainda carrega essa ferida aberta até hoje. E Jesus hoje está perguntando para você, que está nos acompanhando também, você quer ser curado? Esta pergunta para mim é a pergunta mais incrível e maravilhosa que um ser humano poderia ouvir dos lábios de Jesus. Você quer ser curado? Não importa quanto tempo você está sofrendo. Aquele homem estava sofrendo há 38 anos. A mulher hemorrágica estava esvaindo-se em sangue há 12 anos. Jesus, certa feita, viu um cego de nascença. Não importa se você sofre desde que nasceu, se você sofre a partir da sua juventude, se você sofre algum drama agora, não importa quanto tempo. Jesus está perguntando, você quer ser curado? Jesus está perguntando, qual é a causa do seu problema? Ele é maior que o seu problema. Você quer ser curado? Não importa se você já esperou resposta, solução, saída para a sua vida em tantas vezes e só se decepcionou. Não importa quão grave é o seu problema. Para Marta, Jesus estava sendo inconsequente quando disse, tirai a pedra. Ela logo corrigiu Jesus, Senhor, já cheira mal, não faça isso, vai ser uma tragédia, o Senhor abrir esse túmulo agora. E Jesus diz, Marta, se creres verás a glória de Deus. Você quer ser curado? Diante desta pergunta, vejam comigo a ordem que Jesus dá a esse moço no verso 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se a pergunta que Jesus Cristo fez a ele parecia óbvia demais, a ordem que Jesus dá a ele parece absurda demais. Porque notem comigo, esse homem estava ali frustrado, eu não tenho ninguém, vejo gente de vez em quando ser curada, pulando nessa água sendo curada, e eu preterido, e eu esquecido, e eu sem oportunidade, sem chance. Tudo que esse homem queria na vida era se levantar, era andar, é o que eu não conseguia. Mas o que é maravilhoso é que aquele que dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Certa feita Jesus chegou na sinagoga de Cafarnaum, e lá no meio do povo tinha um homem, com a mão direita ressequida. E é curioso que Jesus, pedagogicamente, nos ensine tantas verdades. Porque Jesus podia curar aquele homem sem falar uma palavra para ele. Ou Jesus poderia ter curado aquele homem sem tirá-lo do anonimato. Mas Jesus disse, fique em pé. Mão encolhida. Recalque. Complexo de inferioridade. Autoestima achatada. Aí Jesus diz, vem para o meio. Agora ele é visto por todo mundo. Agora Jesus diz, estenda a tua mão. E a mão ressequida foi se desenrolando, e o homem esticou a mão completamente curada, porque quem dá a ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra.
Jesus chegou na boca do túmulo de Lázaro, 4 dias sepultado, cheirando mal, e disse: Lázaro, vem para fora. E a morte tem que largar as mãos dele, e ele vem, e ele ressuscita, porque a ordem de Jesus é poderosa. Os anjos obedecem, os demônios obedecem, os homens obedecem, os astros obedecem. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Bendito seja o Senhor. Mas em terceiro lugar, irmãos, há um resultado maravilhoso. Porque notem comigo no verso 9, por favor. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O que eu acho maravilhoso nas curas de Jesus, é que elas eram imediatas. Exceto um caso onde Jesus curou por etapas, mas de forma pedagógica. As curas de Jesus eram imediatas. As curas de Jesus eram verificáveis. Não só públicas, mas verificáveis. Tem muita gente hoje anunciando milagre e proclamando milagre. Primeiro que não se verifica, não se atesta, não se tem consciência plena da cura mesmo. Muitas vezes é propaganda enganosa. As curas de Jesus não eram em doses homeopáticas, eram reais, imediatas, públicas, verificáveis. O texto diz imediatamente, imediatamente. Eu acho que não precisou nem fazer fisioterapia, porque se um camarada está há 38 anos numa maca, esse cara, ainda que seja curado, ele vai ter que fazer não sei quantos meses, viu, príncipe? Quantos meses de fisioterapia? Uma autoridade nessa área aqui conosco. Mas ele começou a andar imediatamente, a cura é completa. Eu quero dizer a você nesta manhã, que Jesus pode libertar você, curar você, perdoar você, restaurar você, e você sair daqui hoje livre, curado, liberto, perdoado, salvo por Jesus. Mas eu quero concluir, porque primeiro tem uma pergunta maravilhosa, segundo, tem uma ordem maravilhosa, terceiro, tem um resultado maravilhoso, mas em quarto e último lugar, tem uma advertência solene. Porque o versículo 14 diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo é o seguinte: hoje eu fiz uma obra milagrosa na sua vida, mas daqui para frente, mude a sua vida, mude a sua conduta, mude a sua postura. Não volte mais àquilo que foi a causa do seu sofrimento. Rompa com o pecado. Viva para Deus. Viva para glorificar a Deus por este grande milagre que foi operado na sua vida. E eu quero concluir nesta manhã fazendo esta pergunta ao seu coração. Pergunta que emana dos lábios de Jesus, que transborda da palavra de Jesus. Hoje, você que está aqui, você que nos acompanha, você quer ser curado? Você quer ser curado? Só você pode dar essa resposta. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.